Olá, meus queridos, Davidson Rocha, psicanalista clínico, nutricionista, terapeuta integrativo da saúde, aqui para a gente bater um papo sobre as suas relações interpessoais. Como assim, Davidson? Relações interpessoais, isso interfere na minha vida? Meu Deus, como interfere, né? Como é que andam as suas relações e a sua capacidade de trabalhar com essas relações? Capacidade de trabalhar com equipes? Isso tem sido saudável para você ou tem sido doentio? Como que é? Você se estressa com isso ou você tem uma relação melhor? Você investe nisso ou não? Perceba que vamos começar o nosso bate-papo aqui lembrando que o ser humano ele é sociável por natureza. A gente gosta de conversar, a gente gosta de ter uma relação com mais pessoas, né? Estou falando de relações saudáveis com mais pessoas, por que não? E, no entanto, hoje nós vemos um movimento de reclusão cada vez maior. As pessoas muito ligadas no digital e, consequentemente, em detrimento àquele contato físico, aquela conversa, a roda de chimarrão, a roda de pessoas ali com violão, que era muito comum na minha época de jovem, né? Aqueles encontros. Eu até hoje gosto de acender uma fogueira na beira de um rio e passar ali horas e horas na beira daquela fogueira conversando com pessoas. Então essa conversa entre as pessoas foi se perdendo. As famílias, elas, não, meu filho não pode brincar de pique, não pode brincar de ficar jogando bola na rua, porque podem assaltar, pode ter uma bala perdida, pode ter sequestro, tem drogas. Então hoje em dia as famílias foram segurando essas crianças cada vez mais dentro de casa e elas desaprenderam essa função social. E hoje nós temos adultos, eu particularmente em consultório, atendo muitos adultos com problemas graves de relacionamentos. Pessoas que não tiveram nenhum tipo de contato e que têm uma fobia social muito grande por conta de eventos que aconteceram na infância e até mesmo pelo não treinamento naquele período. Era o período que aquela criança precisaria ter contato com mais pessoas. E veja que hoje também nós temos um outro agravo nisso tudo, que é justamente o fato das pessoas terem menos filhos. Então tem famílias, né, que têm um filho só. E então esse um filho só, a tendência é que esse filho, né, essa geração, que eu já vim de uma geração onde aquela história de que os pais, aquela mulher tinha 10, 15 filhos, né? Então a minha mãe teve 2 filhos. E então eu tenho aí poucos sobrinhos, eu tenho pouca família. A pessoa teve 2 filhos, diferente de alguém que tem 5, 6 filhos, 10 filhos propriamente, as famílias menores. E quando essa mãe tem um filho só, e aí esse filho tem um filho, então não tem aquele primo para conviver, aquela relação de família que vem lá no fim de semana, tá, mas não tem, só tem adultos, só tem aquela criança e o restante é todo mundo adulto. Isso traz uma dificuldade de socialização e a gente precisa reverter esse quadro. Precisamos entender que somos pessoas que precisam de conversar, não apenas pelo telefone, né? Por isso que hoje se faz tão importante, tão necessário o apoio psicanalítico, porque essa pessoa precisa de ter alguém para descarregar aquela tensão, senão isso vai se converter. A gente chama isso de conversão orgânica dentro da psicanálise. Quando você tem uma demanda emocional que você não consegue dar conta, ela começa a se reprimir e em algum momento ela vai se converter numa doença física, sim. Então, se você consegue externar isso, se você tem um amigo que você conversa, um grupo de amigos que você pode falar, que você confia, talvez isso não venha a haver essa conversão. Ou se você, no seu terapeuta, tem essa capacidade de falar para que aquilo não aconteça de forma a converter-se em uma enfermidade. Mas é muito importante a gente pensar nessas relações interpessoais, sejam elas familiares, sejam elas amorosas, sejam elas relações de trabalho, por que não? E no meio disso tudo, a gente começa a encontrar muito de perfis narcisistas. Então a gente começa a encontrar amor objetal. O que é amor objetal, Davidson? É aquela pessoa que vê o outro apenas como um objeto. Não existe uma empatia, não existe uma vontade da outra pessoa ser feliz. Existe um conceito budista de amor que é justamente o desejo de que a outra pessoa seja feliz. E isso tá morrendo. Então as pessoas elas têm um culto ao corpo
Então elas querem aquele homem, ele quer aquela mulher que tem aquele corpo daquela forma, como um objeto, ele precisa de um carro que tenha aquele status, aquele carro que tem que ter aquela potência, então é a mulher que tem que ter aquele airbag, né, daquela forma, que tem que ter e aquele homem também, né, que tem que ter aquele carrão, mas tem que ter também aquela aparência física daquela forma. De que a gente está falando? De um amor objetal. Davidson, mas não é importante ter um corpo bonito? Claro que é. É importante ter saúde? Claro que é. Tudo isso é importante. Mas o problema é que as pessoas se perdem, elas saem do ponto de equilíbrio. É importante você ter um corpo bonito, é importante você ter saúde, mas você tem que observar que esse corpo bonito, em algum momento, ele vai sofrer algumas alterações e não vai ficar tão bonito assim. E quando num relacionamento existe amor, há compreensão em relação a isso. Porque existe um desejo de que a outra pessoa seja feliz. Não apenas o desejo de você suprir as suas necessidades em relação àquela outra pessoa. Porque nós estamos vendo processos narcísicos, onde tem um distúrbio de imagem e que você você só satisfaz as suas necessidades. Claro que quando você entra nesses processos, o nível de estresse, né, e a relação com os outros começa a se complicar, porque se você é uma pessoa narcisista, as outras pessoas vão se afastar de vocês pela própria saúde emocional delas. E cada dia que passa temos mais pessoas narcisistas, mais processos de desequilíbrio em relação à imagem. Então é preciso tratar tudo isso, observar, ver o que está acontecendo. Se você é uma pessoa que tem poucos amigos, mas isso é normal, é a minha maneira de olhar para a vida, será? Não sei, vamos avaliar, vamos fazer perguntas. Quando você começa a fazer perguntas, você começa a entender, tá, mas por que esse teu nível de ansiedade, de estresse, por que você não está dormindo direito? O que está acontecendo com você em relação a tudo isso? Então, dentro da psicanálise, a gente tem essa abertura para fazer perguntas. Será? Será que está tudo bem mesmo? Ou será que você precisa reconhecer certas áreas do seu trabalho, da sua vida, dos seus relacionamentos e modificá-las para melhor? E se entender em relação a tudo isso. E perceber que nem tudo é amor objetal, que você não tem que usar a outra pessoa para o seu proveito próprio em todas as circunstâncias e depois descartá-la. Quando ela não serve mais, você descarta, como uma bicicleta velha, como uma camisa velha. E, infelizmente, a gente vê isso dentro das relações. No entanto, se você é essa pessoa que descarta, observe que um dia você pode ser descartado também. E até mesmo os níveis, né? O quanto a pessoa quer ter performance hoje e o quanto isso também te estressa. Então você não tem uma pessoa do teu lado que te ama e que você pode relaxar. Você tem que ter performance o tempo inteiro. Essas pessoas, esses homens que fazem ingestão sem acompanhamento médico, tá? Às vezes até com acompanhamento médico acontecem problemas de testosterona para ter performance, e tem uma série de problemas, uma série de distúrbios provocados por essa ingestão excessiva. E outras, e mulheres também fazendo uso de anabolizantes para conseguir, homens e mulheres fazendo uso de anabolizantes para conseguir ganho de massa, para conseguir resultados, para conseguir aparência. E o que leva tudo isso? Como é que anda a tua relação com você mesmo? Como é que anda a tua relação com a espiritualidade? Como é que anda o teu equilíbrio em relação a esse processo narcísico? Porque todos nós somos narcisistas, mas existem desequilíbrios graves que vão trazer problemas. E depois a gente não sabe por que da loucura, por que essa pessoa entra num processo de depressão, por que essa pessoa acaba muitas vezes cometendo atitudes contra si mesmo de forma grave. É importante entender todo esse contexto. É importante curar tudo isso, né? Por que não? Por que não mexer nessa estrutura toda para trazer mais equilíbrio, harmonização e saúde para você em todo o contexto? Ok, meus queridos? A gente vai encerrando esse vídeo trazendo para você essa pergunta: como é que está a tua questão de relação, né, com outras pessoas, com equipes, com trabalho, com família, com amores? Como é que anda isso na tua vida? Isso interfere muito na sua saúde emocional e, obviamente, na sua saúde fisiológica como um todo. Se gostou, dá o seu like, me ajuda, vamos compartilhar esse vídeo, leve para mais longe, coloca aí os seus comentários e a gente conversa nas nossas próximas interações. Um forte abraço, até a próxima, fica com Deus, tchau.